aqui justamente para que o nome do Senhor nessa noite venha a ser exaltado através da minha e da sua vida. Também quero nessa noite parabenizar cada visitante e que está aqui conosco, pessoas não crentes, pessoas que deixaram seus lares, até mesmo alguns seus afazeres para vir justamente a este culto. Você é um bem-aventurado. O Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra ao seu coração. Então, tivemos ontem, a ministração da palavra de Deus pelo evangelista Nicolau. Eu me alegrei muito. Justamente a notícia que eu recebi dessa manhã foi que 2 crianças receberam a Cristo como seu Salvador. Milagre, já começou. O Senhor já começou a operar. O Senhor já começou a manifestar a sua glória. Porque não tem um milagre maior que o Senhor faça se não for alcançar uma vida. E essa é uma das datas de Deus. Criança recebendo a Cristo. Criança a qual confessando o nome do Senhor. E cada um de nós que estamos aqui somos devedor a qual do Evangelho. Porque o Senhor justamente deu uma ordem para que nós justamente fizéssemos o ídolo do Senhor. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa justamente foi a ordem que Jesus entregou à sua igreja. O livro ou Epístola de Hebreus, a qual um tema muito maravilhoso, Hebreus 10, 37, em que fala justamente da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos aqui essa tarde um estudo maravilhoso, através do pastor Heloísio, em que justamente trouxe o ensinamento e que nós edificamos aqui nessa tarde. E nessa noite não vai ser diferente, não porque eu esteja aqui nesse púlpito, porque eu não sou nem digno de estar aqui nessa noite. Eu posso dizer que eu sou o menor que estou aqui. Eu posso dizer que eu sou apenas um vaso, e um vaso de barro, em que a excelência de Deus, da palavra do Senhor, ela está justamente nas nossas vidas. Hebreus 10, 37, diz assim a palavra do Senhor: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus é uma epístola em que anônima, em que não sabemos quem justamente foi o autor. Apenas as pessoas que escreveram eram pessoas que eram crentes, mas estavam correndo o risco de voltar para o judaísmo, largar sua fé. Eram pessoas a qual que estava correndo o risco de negligenciar também a sua fé diante do Senhor. Eram pessoas em que estavam passando por luta, estavam passando por perseguições, estavam passando por muito difícil na sua vida, pela postura do Evangelho, por ter recebido a Cristo, por ter agora justamente são seguidores de Cristo. E aos escritores de Hebreus, eles poderiam justamente já ser mestre, ou são as pessoas já maduras, já espirituais. Eram pessoas a qual em que estava ainda tomando algum leite materno, com uma criança recém-nascida, que é recomendada pelo médico, que é um leite forte, ou já é justamente para estar justamente já tendo comida sólida. E Hebreus, a qual é que tem 13 capítulos, em que fala justamente da superioridade de Cristo. Cristo, Senhor, é maior do que os anjos, porque os anjos, eles adoram. Os anjos são ministros. Os anjos estão para trabalhar em favor do reino de Deus.
Aos Hebreus também fala que Cristo é maior também do que Moisés. Aos Hebreus também fala que Cristo, ele a qual é maior do que Arão, porque Arão, nós vemos que a qual o sacerdote fazia o sacrifício, e Jesus entrou no Santo do Santo pela uma vez e fez o sacrifício por toda a humanidade. E é por isso que eu e você que estamos nessa noite, porque hoje nós estamos na nova aliança, para melhor, porque o Senhor um dia derramou seu sangue na cruz do Calvário, e o Senhor derramou para que um dia nós estivéssemos aqui na sua casa, nesse tabernáculo, nesse local, a qual que o Senhor está escolhido, para que nós viéssemos adorar e exaltar o seu nome, porque somente Ele é digno de toda a adoração. Então fala também da sobre a questão em que fala que Cristo também é superior ou é maior do que Melquisedeque. Melquisedeque, a qual nós sabemos a sua genealogia, seu pai e sua mãe. Melquisedeque apenas que era justamente ali onde Salém, que era, depois passou para ser Jerusalém. Melquisedeque, a qual pelo sacerdote, era justamente um sacerdote de paz. Melquisedeque, em que foi aquele homem em que quando Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, houve justamente uma guerra de 4 reis contra 5, e no momento ali Abraão pegou o despojo de tudo aquilo que tinha conseguido na batalha, e nós vemos que Abraão foi aquele em que deu o dízimo justamente a Melquisedeque, justamente que ele tinha conseguido justamente da batalha. Mas Melquisedeque não é maior do que Cristo. Vejamos em que Cristo, Ele é superior a todas as coisas, porque o Senhor, Ele é eterno, na sua natureza divina, Ele sempre foi eterno, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, na divindade, Jesus Cristo, Ele também foi Deus, e Ele também sempre foi eterno, Ele não teve começo nem fim, Ele é o alfa, o princípio e o fim. Ou seja, na natureza humana, Jesus Cristo, Ele teve mãe, mas não teve pai. Ou seja, Jesus Cristo veio através de uma mulher virgem, através de Maria. Então Jesus, Ele é eterno, ou seja, e Ele não deve a sua existência a ninguém, porque Ele é eterno. Meus queridos, aos escritores hebreus, em que é uma epístola qual de advertência justamente para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor no século 21 que está ainda combinando aqui na terra, a igreja do Senhor que está palmilhando aqui nessa terra, a igreja do Senhor que está aguardando a qualquer momento o arcanjo Miguel tocar a trombeta, em que a esperança da igreja não é ficar eternamente aqui sentado nessas cadeiras, a esperança da igreja não é eternamente ficar aqui justamente nesse templo, não. A esperança da igreja é um dia estar na presença do Senhor para sempre. Essa é a esperança. Eu não sei como é que está a tua esperança em relação à volta de Cristo, mas a tua esperança está, a qual a tua fé está pouca, a tua esperança está se apagando. Eu quero dizer nessa noite que é noite de o Senhor renovar a esperança no teu coração, porque Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Observamos, queridos, em que Jesus, quando Ele fala, desde o capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, bem-aventurança significa feliz. Jesus começa ali os seus ensinamentos. Jesus chega justamente no capítulo 7, no sermão profético. Chega no capítulo 8, Jesus continua dando os seus ensinamentos. Quando nós chegamos em Mateus, no capítulo 24, ou seja, os discípulos chegaram para Jesus. Os discípulos queriam justamente mostrar alguma coisa, para ver se Jesus, justamente para chamar a atenção de Jesus.
Os discípulos, Senhor, não vê esse templo, Senhor, lamentado. Esse templo atual, Senhor, é que é um templo de Salomão, tu não vê esse templo? Ou seja, um templo bonito. Jesus olhando disse assim, ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aconteceu, querido, no ano de 70 depois de Cristo, que veio o general Tito e saqueou o templo de Jerusalém. E observamos em que veio a ruína. E no decorrer do texto, observamos em que Jesus, continuando justamente o seu sermão profético, Jesus